Oi, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando de uma série que vem por aí, para abordar sobre alguns alimentos específicos, né? Ou alguns componentes que são adicionados em alimentos industrializados, né? E que interferem na nossa saúde física, saúde mental, de maneiras específicas. Então, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as gorduras trans. E antes de falar exatamente sobre as gorduras trans, é importante que a gente saiba o que são as gorduras, né? Então, o que eu estou chamando neste momento de gorduras, elas são, na verdade, compostas pelo que chamamos de gorduras e óleos, né? E as gorduras e os óleos, elas fazem parte de uma classe ainda maior, que são os lipídios. Então, dentro dos lipídios, as gorduras e os óleos, eles se caracterizam por, na verdade, um grupo de compostos. Por exemplo, quando eu falo em azeite de oliva. O azeite de oliva, ele é um óleo obtido da azeitona e ele é, na verdade, um grupo, uma mistura de compostos ali. Tá? O óleo de soja, o óleo de girassol, enfim, os óleos eles são misturas de vários compostos e as gorduras a mesma coisa. Que compostos são esses? Essencialmente, o que nós chamamos de ácidos graxos e triglicerídeos, que são ésteres. Mais adiante vocês vão aprender o que são ésteres, né? Ésteres formados a partir de ácidos graxos, né? Existe até um exame que se faz que é para determinar a quantidade de triglicerídeos no sangue. Normalmente, quando a pessoa apresenta algum excesso de gordura, e esse excesso de gordura começa a ficar retido nos tecidos. Por quê? Tanto os ácidos graxos quanto os triglicerídeos, eles apresentam uma característica específica que são moléculas enormes, cadeias carbônicas longas, com 18, 20 carbonos. E essa cadeia longa, ela é formada principalmente, né, por carbonos e hidrogênios, ou seja, ligações apolares e, portanto, essa cadeia longa é hidrofóbica. Ela não apresenta afinidade com água e, por isso, fica retida, muitas, né, dependendo da quantidade e da qualidade com que nós nos alimentamos dessas gorduras e desses óleos, ficam retidas nas paredes das veias e artérias, né, e causam uma série de complicações, que eu nem vou estar aprofundando agora nesse momento, né? Um parênteses, já que eu falei disso, para que não fique a informação pela metade, né? Não esquecendo e sabendo que é fundamental nos alimentarmos de gordura, né? O funcionamento de muitos órgãos do nosso corpo, ele necessita de gorduras, no entanto, de boa qualidade, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele é essencialmente gordura e água. Bom, retornando. Então, nós temos os óleos e as gorduras, são formados por ácidos graxos e triglicerídeos, que são compostos de cadeia longa de carbonos e hidrogênios apolares, certo? Os óleos, geralmente, essas cadeias longas apresentam duplas ligações, ou seja, insaturações. Se for uma insaturação, uma dupla ligação nessa cadeia carbônica, são os óleos ou o que chamamos de gorduras insaturadas ou monoinsaturadas. Se apresentar duas ou mais insaturações, gorduras poliinsaturadas. Então, as gorduras insaturadas são estas que apresentam duplas ligações na sua cadeia carbônica. Por outro lado, as gorduras saturadas apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Normalmente, o que chamamos de gordura, as gorduras são ricas em compostos saturados e os óleos ricos em compostos insaturados. Visualmente, no que isso reflete? Em geral, os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas, tá? Então, quando essas gorduras, né,
são ricas em compostos saturados, elas se apresentam normalmente no estado sólido, na temperatura ambiente, né, para nós, ou então, se for insaturado, ricos em compostos insaturados, se apresenta de forma líquida à temperatura ambiente, o que nós chamamos de óleo. A gordura trans, pessoal, ela vem de um processo, tá? Um processo industrial que quer transformar gordura insaturada, um óleo, em uma gordura saturada, sólida ou pastosa, tá? Esse processo se chama hidrogenação, que é o quê? Adicionar átomos de hidrogênio nas duplas ligações dos óleos para que essa dupla ligação se desfaça e torne-se apenas ligações saturadas e, portanto, moléculas saturadas, né? Consequentemente, temos uma mudança de consistência aqui, né? Se os óleos eles se apresentam líquidos devido a essas insaturações, quando ele é transformado em saturado, ele também deixa de ser líquido e passa a ser pastoso ou sólido. Então, esse é um dos objetivos da indústria em estar fazendo esse processo de hidrogenação para transformar um no outro. Muitas vezes, essa característica pastosa, ela é muito mais desejada, né? Ela é desejada para determinados produtos que eles querem desenvolver na indústria de alimentos, do que o óleo de soja, por exemplo, na sua forma natural, na forma líquida. Por exemplo, se você fosse comprar um pote de margarina e você abrisse e ali dentro fosse um óleo de soja, como aquele que você compra em garrafa, você colocaria no pão? Essa é uma pergunta. E a margarina, o que é a margarina? A margarina é justamente esse óleo de soja, que está lá na garrafa que você compra com outras finalidades, né? Que passa por esse processo de hidrogenação, torna-se pastosa e você abre a margarina e passa no pão. Então, assim, as pessoas não vão comprar o óleo de soja na sua forma natural para passar no pão, né? Por isso que a margarina, ela é isso. Quando você lê nos rótulos gordura vegetal hidrogenada, olha só, gordura vegetal normalmente são óleos líquidos. Hidrogenada passou pelo processo de hidrogenação, se tornou pastosa. A margarina é a gordura hidrogenada pura, eu vou chamar assim, vendida dessa forma pura. Por que eu tô falando assim? Porque a gordura hidrogenada ela é adicionada em bolachas, biscoitos, salgadinhos, pipocas, muitos alimentos industrializados, sorvete, utilizam a gordura hidrogenada. Uma razão, né? Uma razão é essa, por ela ser pastosa. Outra razão, aumenta o tempo de prateleira que a gente fala, né? Aumenta a validade dos alimentos. Um pote de margarina, pessoal, ele não estraga, ele não vai estragar. Não vão ter fungos e bactérias, né? Os micro-organismos, eles não vão crescer num pote de margarina. E algumas pessoas, agora eu vou falar, lembrei de uma situação, né, que é comum as pessoas já me perguntarem: professor, é verdade que a margarina, ela parece o plástico? Dizem que ela só muda um átomo, uma molécula ali, parece o plástico. Quimicamente, não. Né? As moléculas presentes na margarina e nos plásticos são totalmente diferentes. Mas esse termo para se referir à margarina, plástico, ele está querendo dizer que aquilo ali é totalmente artificial. Aquilo ali não é natural, é plástico no sentido de ser artificial, plastificado. Tá bom? Então, só para deixar claro, quando vocês ouvirem falar de que a margarina e os plásticos são parecidos. Bom, então tá. Aí eles fazem esse processo industrial, né, que é a hidrogenação com essas duas finalidades principalmente, né? Só que nesse processo, eles obtêm um outro produto que não é o objetivo deles, mas é um subproduto que nós chamamos, que é um produto da reação, mas que não é o produto desejado principal, um subproduto que é a tal da gordura trans, que é o quê? Isso aqui é o que seria uma molécula de um ácido graxo, tá? De um ácido graxo com uma insaturação. Só que assim, faltou peças aqui, então este meu ácido graxo ele está muito pequeno. Essa cadeia carbônica aqui, ó, gente, ela é muito maior, tá? Então,
pretinhos, os pretos aqui são os carbonos e os verdes hidrogênio. Então, olhem só aqui. Aqui nós temos 2 carbonos com ligação dupla. Aqui a ligação dupla, né? Esse aqui está se ligando para cá, se liga com esse restante da cadeia carbônica e cada um deles ainda se liga com um hidrogênio. Então, aqui tem uma ligação dupla. Parte dessa gordura aqui, dessa molécula aqui, nesse processo de hidrogenação, ela perde essa ligação dupla porque é adicionado um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, certo? Outra parte, olha o que vai acontecer. Essa inversão. Se antes, originalmente, naturalmente, visualizem uma linha aqui, ó, nessa dupla ligação. Os hidrogênios, né, que é a parte mais simples que está se ligando nesses 2 carbonos, os hidrogênios, eles estão para o mesmo lado. Isso é o que nós chamamos na química de cis. Sempre que uma molécula tem ligação dupla, que os hidrogênios estão para o mesmo lado, tá? Nessa linha imaginária, a gente chama de cis. E o oposto, trans, quando o hidrogênio está, os hidrogênios estão na transversal, digamos, se você está visualizando essa linha imaginária, tá? Então, isso é o que acontece, torna-se trans aquela gordura que naturalmente era cis, era assim, e depois se torna assim. Então, lá no pote de margarina, ou nas gorduras vegetais hidrogenadas, que são adicionadas em vários produtos alimentícios, tem a gordura saturada, né, produto da hidrogenação de um óleo vegetal que era insaturado, tem isso aqui também, a gordura trans. E o que acontece? Na natureza não tem isso, tá? Na natureza não existe a gordura trans. Então, o teu corpo, ele não reconhece. Existem algumas fontes, né, de gordura trans que são em alguns animais ruminantes, laticínios, né, consideram uma quantidade baixa, né, embora depende, muitas pessoas apresentam um elevado consumo desses animais, né, como alimento. Porém, de origem vegetal e natural, não existe essa gordura trans. Então, a principal fonte de gordura trans, ela é a partir dos produtos industrializados.